Então, bom dia. Olha, isto hoje vai ser um comentário um bocadinho mais barulhento que o habitual, até porque eu estou sentado na minha moto. Mas, como estou aqui em versão selfie, como já percebeu, queria pedir a quem está desse lado que me diga se está a chegar tudo bem do ponto de vista de som e do ponto de vista de imagem. Luís Guedes Soares, como é que é? É o polegar para cima ou o polegar para baixo? Vamos lá ver se alguém me diz como é que está a correr o som. Pedro Brás, como é que está o som? Temos aqui muita coisa para cobrir hoje. Bom dia, Luís, como é que é? Polegar para cima? Pode. Francisco Neto, muito obrigado. Polegar para cima. Parece que está tudo bem do ponto de vista de som e de imagem. Bom, o que é que eu tenho para si hoje? Muita coisa. A primeira tem a ver com esta ideia que andava já a circular há muito tempo de pôr os bancos a pagarem aos clientes quando eles pedem dinheiro. Ou seja, vamos lá ver se a gente se entende. O que é a taxa de juro? É o preço do dinheiro. Ou seja, nós precisamos de dinheiro e alguém abdica do gastar, portanto, aforra, para nos poder emprestar. Ora bem, e nós pagamos, por essa imobilização de dinheiro de alguém que nos entrega, pagamos um preço, chama-se taxa de juro. Ora, isto vale para quando nós pedimos dinheiro emprestado a algum amigo nosso, ou vale para quando pedimos dinheiro emprestado aos bancos. Ora, e é isso que está aqui em causa. Qual é o problema? Nos últimos anos, com o risco de deflação na Europa, o que é que sucedeu? O Banco Central Europeu pôs-se a comprar títulos de dívida no mercado e baixou a taxa de juro. O problema é que a taxa de juro desceu para níveis negativos. Ou seja, é como se, quando um banco lhe empresta dinheiro, ainda por cima lhe tivesse que pagar. Ora, isto é inverter completamente o sentido das coisas. E, portanto, nos últimos anos, o que aconteceu foi, os bancos emprestaram dinheiro a clientes, nomeadamente para crédito à habitação, sem alguma vez pensarem na vida que os juros iam ser negativos. E, portanto, o que aconteceu foi, todos os contratos já realizados chegaram a uma situação em que o juro que era cobrado aos clientes era uma taxa de juro negativa. Ora, os partidos que são finos nestas coisas, a uma certa altura, disseram assim, bom, mas então, porquê é que os bancos não estão a cumprir isso? O Banco de Portugal mostrou-se contra, a Associação Portuguesa de Bancos mostrou-se contra, porque diziam eles, então, mas isto é inverter o termo das coisas. Bem, têm uma certa razão. O problema disto tudo é quando os políticos metem nestas coisas, nomeadamente os partidos, nomeadamente aqueles que são um bocado tontos, normalmente fazem disparates. E o que é que andavam já a cozinhar há vários anos? Uma tentativa de obrigar os bancos a pagar aos seus clientes. Esta semana conseguiram arranjar uma solução, que vamos analisar agora, que diz mais ou menos o seguinte. Imagine você que pediu um empréstimo ao banco e, entretanto, a taxa de juros cai e passa para nível negativo. Ou seja, os bancos, teoricamente, terão de lhe pagar dinheiro. Bom, mas para não estar a penalizar totalmente os bancos, o que é que os partidos fizeram? Nomeadamente o PS, isto foi, já percebeu, ideia da extrema-esquerda, o PS, para amenizar as coisas, o que fez foi dizer o seguinte, vamos arranjar aqui uma solução mista. E como é que é a solução mista? Em vez do banco lhe pagar dinheiro quando a taxa de juros cai para valores negativos, aquilo cria-se uma espécie de uma continha à parte, onde se vai somando tudo aquilo que o banco teria de lhe pagar. Ou seja, o banco não lhe paga efetivamente naquele momento, mas acumula numa continha aquilo que teoricamente é a sua vantagem. E depois, e este é que é o catch da solução, quando as taxas passarem para valor positivo, ou seja, quando você começar a pagar ao banco, porque as taxas passam para positivas, o que é que se faz? Pega-se naquele valor que foi amealhado, entre aspas, e abate-se ao valor que o cliente tem de pagar ao banco. Bom, isto é uma solução espertalhona, mas tem um problema. De facto, continua a afetar as contas dos bancos. Bom, você dirá do seu lado, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu negociei o contrato com o banco, as taxas eram positivas. E assim como o banco me cobra quando as taxas sobem, eu também tenho o direito de cobrar aos bancos quando as taxas descem ou passam para valores negativos. Mas há aqui um problema. Primeiro, isto põe em causa a saúde dos bancos. Atenção! E você já sabe o que é que lhe aconteceu como contribuinte nos últimos anos, quando a saúde dos bancos passou mau bocado. Primeiro ponto. Segundo ponto, como você sabe, os bancos não são propriamente a Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, o que é que vão fazer nesta situação? Vão carregar, ouviu bem,
carregar noutros custos. Olha, comissões, envios de, não sei, de extratos. Olha, anybody's guess. Você pode adivinhar quais são as soluções. Portanto, aquilo que parece ser uma solução bonita à partida serve apenas para garantir votos aos partidos. Está a perceber? Não quer dizer que você, contribuinte, não quer dizer que você, cliente, venha a sair airosamente disto. Portanto, eu sei que estamos a um ano das eleições, mas preferia que esta malta, que anda ali na Assembleia da República, usasse os 2 dedos de testa que eu julgo que tem para pensar nas consequências que todas estas coisas depois acabam por ter. Bom, segundo ponto, é que, como você já percebeu, em política e economia, muitas vezes esta coisa de nós querermos forçar uma certa solução, uma certa situação, acaba por ter efeitos negativos. Olha, é exatamente o que lhe vou falar a seguir. Outra ideia peregrina, sobretudo da extrema-esquerda, e também de uma certa ala do PS, que andava há anos para tentar que esta solução, que é o fisco ter acesso às nossas contas bancárias, andava a ser cozinhado. Então, o que é que se fez esta semana? Como se lembra, no debate quinzenal do Parlamento, o Bloco de Esquerda veio levantar a questão de, mas já repararam? Olha, se querem combater a corrupção, então porquê é que chumbaram aquela ideia do fisco ter acesso às contas bancárias? Nomeadamente quem tem mais de 150 mil euros nas contas. E o Primeiro-Ministro apanhado em falso, não, mas não, por nós está tudo bem. Se vocês quiserem arranjar uma solução e convencer até o Presidente da República da bondade desta situação, a gente alinha nisto. Bem, o Presidente da República, um bocadinho de receio, eu já lhe comentei isto ontem, veio logo comentar a situação e dizer não, eu só fiz aquilo naquela altura porque isto era para não piorar a situação dos bancos. Pior a emenda que o soneto. O que é que aconteceu? Bem, o Governo tem eleições em 2019, o Bloco de Esquerda tem eleições em 2019, o PCP tem eleições em 2019, o que é que correram a fazer? Não, mas é mudar a lei, vamos lá, mudem lá a lei para deixar que o fisco tenha acesso às suas contas. Bom, isto teoricamente parece uma boa solução, que é, olha, que melhor solução para combater a corrupção do que dar acesso às contas bancárias das pessoas. Ontem o Sr. Ministro das Finanças, muito pressuroso, veio logo dizer, não é bem assim, o fisco não vai controlar as transferências, vai só ter acesso a saldos. Bem, é irrelevante. Eu sei que se está a tentar aqui minimizar o problema, mas às vezes a emenda é pior que o soneto. E eu vou-lhe explicar porquê. Bom, eu não sei na prática como é que isto vai correr, mas quando nós tomamos estas atitudes e decisões, é bom que olhemos para quem já as fez, para quem já as tomou. E eu lembrei-me ontem à noite de falar com um ou dois fiscalistas e perguntar assim, olha lá, a impressão minha, ou ali os espanhóis já tentaram fazer uma coisa destas. Sim, é verdade, os espanhóis tentaram fazer uma coisa destas. Agora adivinhe qual é que foi o resultado. Puxa lá pela cabeça. Vá lá. Ou seja, o dinheiro, em vez de circular pelas contas bancárias, passou a circular por bolsinhos escondidos, está a ver? Aqui. Olha, há um porradão, desculpe a expressão, de transações em Espanha que são feitos em efectivo. Sabe o que é que quer dizer efectivo? A contado. Não é transferência bancária. Você dirá, está bem, mas há muita coisa que escapa, que não pode ser feito a contado. Tem que ser por transferência bancária. Pois é, mas há muito dinheirinho que vai escapar aí. Já agora um pormenor. Sabe qual era o país da Europa, do euro, que tem mais notas de 500 euros em circulação? Voilá! Nuestros hermanos, aqui do outro lado, del outro lado da fronteira. Porquê? Porque já percebeu. Bem, está a ver como é que às vezes a gente tenta encontrar soluções e depois a emenda é pior que o soneto. Bom, aguardemos. Bom, entretanto sigamos para bingo. Porquê? O caso mais interessante da conversa de hoje. O Tribunal da Relação decidiu que afinal o processo de Manel Vicente deve ir para Angola. Isto tem uma série de implicações. A primeira é, porque é que se deixou isto chegar a este ponto? Ou seja, eu até percebo pela legislação entre os dois países, até pudesse fazer sentido Manel Vicente ser desjulgado em Angola. Mas a questão não é essa. A questão é que isto é decidido depois de todo o conflito já criado entre Angola e Portugal. Não sei quantos desconsulados,
não sei que as visitas, não sei quantas cimeiras que não se realizaram, as bocas que o general João Lourenço mandou em público sobre vocês vejam lá, que isto depois vai criar problemas entre os dois países. Porquê é que se deixou isto chegar a este ponto? O que nos leva a um problema. A Justiça tem uma agenda própria. E eu suspeito cada vez mais que a Justiça tem uma agenda política. O Ministério Público devia ter pensado em tudo isto a tempo e horas. Porque, como eu dizia, a legislação até permitia que isto fosse levado para Angola. Agora veja, o Tribunal da Relação vem dizer coisas incríveis. Então, isto é lá, a legislação, nós acreditamos no sistema judicial angolano, que nós, se o avião for condenado, até pode cumprir a pena lá. Oh, meus amigos, menos, ok? Menos. Bem, se houver uma amnistia, depois a amnistia será angolana. Eu percebo isso tudo, mas porquê agora? Porquê é que deixaram esta coisa andar e criar uma situação política complicada entre os dois países? Ainda para mais, como vocês sabem, existem centenas de milhares de portugueses em Angola, mais umas dezenas de milhares de empresas portuguesas em Angola. Ou seja, eu percebi isto tudo, não percebo agora. E acho que isto é uma péssima solução da forma como foi feita. E porquê? Por uma razão muito simples. É que vai passar para a opinião pública a ideia de que a justiça, afinal, é permeável. E permeável a quê? A interesses políticos de Portugal e Angola e, ao mesmo tempo, aos interesses económicos. Quais interesses económicos? Das empresas. Ora, isto foi, novamente, pior a emenda que o soneto. E nós estaremos aqui para ver as consequências que isto vai ter, porque normalmente não é no curto prazo, é sempre no médio e longo prazo, porque isto é uma questão de credibilidade. Aguardemos. Último ponto da conversa de hoje. Já não me lembro qual é o jornal, mas digo-lhe já. Que diz hoje que, olha, é o Jornal de Notícias, as finanças afastam saúde da reforma na pediatria. Ao mesmo tempo ouvimos ontem um responsável do Hospital de Santa Maria dizer que o hospital não tinha condições para gerir toda aquela parte da oncologia e quem recorre a ela. Bom, isto suscita-me uma questão. Lembra-se do Somos Todos Centeno, do meu amigo Adalberto Campos Fernandes? Lembra-se do Somos Todos Adalberto, do Mário Centeno? É no que isto dá. Primeiro ponto, fazer reformas na saúde sem envolver a saúde é uma estupidez. Porque não, a única reforma que as finanças sempre souberam fazer em toda a história é cortar. Bom, segundo, você que está desse lado e que protestou violentamente quando a Troika andou aqui a fazer cortes, não se quer pronunciar sobre isto agora. Eu não tenho palavras para qualificar isto. É que enquanto há dinheiro para devolver rendimentos e coisas, pensões e por aí adiante, está tudo feliz. Mas depois as consequências são estas. Isto é uma vergonha inacreditável. E já agora, convinha que o Sr. Presidente da República, que fala sobre tudo e alguma coisa, tivesse alguma coisa também a dizer sobre isto. Porque não é tolerável, não é admissível que um governo faça coisas como estas. Com a saúde não se brinca e nós temos de criar uma solução, um sistema que permita que a saúde seja sustentável a prazo. Ora, não é assim. Não é com cortes cegos e não se fazem reformas sem envolver os respectivos serviços. Olha, vou ficar por aqui, já não vou incomodar mais. Hoje, no fim de semana, vou voltar com o Deals on Wheels. Quanto a nós, olha, fique bem, tenha um grande dia, tenha um grande fim de semana, encontramos no fim de semana e mesmo para o final vou-lhe só pedir então para fazer pôr aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até ao Deals on Wheels.